prometido para vocês, então, hoje nós vamos fazer o marcador de página estojo. Ele é bem simples, é uma peça bem fácil de fazer e uma peça muito fácil de vender também. Agora que nós já estamos na época da volta às aulas, é uma boa sugestão para presente de retorno às aulas, né? Para dar para os professores, enfim, é uma peça bem útil agora nessa época. Então, nós vamos começar. Nós precisamos, para fazer isso, nós vamos precisar de 2 cortes de tecido, 2 quadrados, né? Um para o forro, de 20 por 20, e uma vez no tecido principal, 20 por 20 também, e vocês já estruturem na manta. Então, na verdade, são 3 quadrados, um no tecido principal, um na manta e um pro forro. Um zíper, 25 centímetros de elástico, desses chatinho coloridos que a gente costuma usar para marcador de página. E nesse aqui eu vou colocar uma corujinha e uma rendinha aqui na hora de colocar o fecho, o zíper. Então, como é que nós vamos começar? Vocês cuidem, o meu tecido, por exemplo, ele tem lado, né? Ó, ele é todo de letras e ele tem lado. Então, na hora de fazer, vocês cuidem. Tem tecidos que não precisa, como esse aqui não tem necessidade. Pode ser qualquer, como se trata de um quadrado, o zíper pode ser aplicado em qualquer das partes. Mas nesse caso aqui, o zíper tem que ser aplicado nessa direção aqui. Então, como nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de recortar os quadrados nos tecidos escolhidos por vocês, nós vamos colocar, então, o zíper. Aqui eu vou colocar uma rendinha. Ó, vou colocar essa rendinha aqui. Essa minha aqui, ela vai ser aplicada por cima quando a gente rebater, fizer a costura para rebater. Se for uma rendinha com lado, com biquinho, vocês vão ter que colocar, que confusão, vocês vão ter que colocar aqui, ó, entre o tecido e o zíper, entre o tecido principal, daí coloquem o zíper, ó, tecido principal, a renda, o zíper e o forro. Como eu vou aplicar uma que não tem biquinho, eu posso aplicar na hora de rebater a costura do zíper. Então, eu vou pra máquina e já retorno com vocês. Continuando, então, ele fica assim, ó. Ó. Eu usei aqui um zíper comum. Vocês podem usar em metro, que fica mais fácil até de manusear depois e até de aplicar a rendinha, né? Mas eu não tinha em metro que desse o tom do tecido. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar ele do lado avesso. Ó. Vamos virar do lado avesso, desta forma. De forma que fique a parte da manta de um lado e o forro do outro. Fechamos o zíper e deixamos só um pedacinho aberto pra gente depois poder terminar de desvirar. A partir do zíper, ó, vocês façam a marcação do meio dessa peça, em todos os lados. Ó, o zíper tá aqui, façam aquela marcaçãozinha do meio da peça, dos 4 lados. Aqui eu já tinha feito, e aqui também.
Bom, feito isso, vocês vão dobrar dessa forma, colocando aquela marquinha que vocês fizeram do meio bem no centro do zíper. A mesma coisa vocês vão fazer com o forro. Ó. Ó, aqui tá o meio do zíper, aqui tá o meio do forro. E a mesma coisa a gente fez com o tecido principal, meio do zíper, meinho, a mesma coisa aqui. Feito isso, então, nós vamos pegar essa parte principal aqui e vamos encaixar exatamente o elástico, exatamente em cima. Ó, uma das pontas em cima do zíper, essa marcação do meio, ok? Passamos uma costura aqui. Passamos uma costurinha aqui. No outro lado, a gente faz a mesma coisa, pega a pontinha do elástico, verifica se não tá torto, coloca bem no meio, a outra pontinha, ó. Só que nesse lado tem o pulo do gato, pra gente depois poder desvirar. O que que vocês vão fazer? O forro, vocês vão costurar separado. Vocês vão costurar a parte principal, mais ou menos um dedinho, a distância de um dedo aqui da borda, aqui. Desculpa, me enganei. Com o forro e o tecido principal, tudo junto, vocês vão fazer essa costurinha, mais ou menos um dedo de distância até um dedo de distância. Então, vocês vão fazer a costura mais ou menos até aqui. Ó, vamos fazer uma costurinha reta, pegando forro e tecido principal. A partir dessa marca, vocês vão costurar só a parte do tecido principal. Ó, vocês não vão costurar o forro junto. É por essa abertura, então, que ele vai ser aberto, ó. Então, até aqui vai ficar costurado, e a partir daqui, vocês vão costurar só uma das partes. Eu vou fazer, esse é o segredinho pra gente fazer depois o desvire dessa peça. Eu vou fazer e volto com vocês pra mostrar, pra ficar bem claro. Como eu falei pra vocês, ó. Num lado, passei a costurinha reta, um pé de máquina, pegando todas as camadas. Ó, forro, tecido principal e manta. Do outro lado, o que que a gente faz? A gente fez aquela costurinha pequenininha, pegando todas as camadas, e a partir dali, então, a costura foi feita só numa das partes, ó. Ficando essa abertura, que é por onde nós vamos desvirar a peça. Desvirem com calma, porque é uma parte bem chatinha, mas no fim dá certo. É que peças pequenas são difíceis de desvirar mesmo. Ó. Não esqueçam de deixar uma aberturinha para que vocês, porque quando vocês desvirarem, ele vai estar desvirado exatamente no avesso. Então, vocês vão precisar abrir, ó, vocês vão precisar abrir para desvirar a peça. Ó.
E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Depois dela desvirada, essa abertura que ficou aqui, ela fica pra dentro e vocês vão ajeitar os cantinhos todos, como sempre. Ó, vai lá, ajeita o cantinho. Mesma coisa aqui. Ó, a minha aqui deu uma escapadinha, então eu vou ter que voltar ali na máquina e refazer essa costura, ó. Isso vocês cuidem, isso pode acontecer. Então, ó, como deu uma escapadinha, eu vou retornar na máquina pra dar uma fundadinha nessa costura, tá ok? E já retorno com vocês pra gente finalizar. E como essa peça é muito rápida, tá pronto o nosso marcador de página estojo. Aqui nessa abertura interna, por onde a gente desvirou a peça, a gente termina de fechar com pontinhos invisíveis, ela fica com um acabamento perfeito. Todo forradinho, todo direitinho. Daí, pra dar um charminho, a gente sempre coloca ou uma rendinha, um enfeitezinho. Aqui, como a sugestão é de volta às aulas, presente para professores, eu coloquei um botão de coruja, né, num fuxiquinho. Vou aplicar com uma cola quente, quem quiser costurar, costura, não tem problema nenhum, mas eu acredito que não tenha necessidade. E pra encerrar, a gente bota uma fitinha aqui no cursor do zíper, ó. E fica mais um charminho. Ó, e assim a gente termina, então, a nossa peça de hoje. Uma peça bem prática, muito vendável e que vai fazer o maior sucesso pelas escolas afora. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.